nesse tempo de agonia, de temor e de incerteza, mais do que nunca nós devemos orar a Deus e dizer: Senhor, me usa, como diz a tua palavra, que eu possa trazer alento para os corações aflitos, que eu possa falar do amor de Deus e da segurança que há em Cristo Jesus. Lugar em que as crianças mais deveriam se sentir abrigadas, seguras, né? Além do lar, além da casa, deveria ser a escola, deveria ser o colégio. A gente aprendeu de nossos pais que a escola é a extensão, né, também da casa da gente. Eu, por exemplo, estudei pouco, mas meu pai, minha mãe me ensinava que meu segundo pai, minha segunda mãe era professora. E aí você vive dias hoje em que as crianças não estão tranquilas, não estão seguras. Então são dias de aflição, e ter um crente num instante como esse, ter um crente no colégio que diz: não, há segurança em Cristo Jesus, Deus é bom e Deus traz paz ao coração, é muito importante, irmãos. Louvado seja Deus. Vamos ler a partir do versículo de número 13, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 13. Diz-nos assim a palavra do Senhor: Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que na Judéia estão em Cristo Jesus, porquanto também padeceste de vossos próprios concidadãos o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios, para que possam ser salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até ao fim. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós, por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Por isso bem quisemos, uma e outra vez, ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nulo impediu. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não o sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Porque vós sois nossa glória e gozo. Amém, irmãos. Louvado seja Deus. Irmãos, aqui é a segunda vez nessa carta. Já havia ele feito isso no versículo de número 2 do capítulo 1. É a segunda vez em que Paulo, ele dá graças a Deus pelos irmãos. Ele louva a Deus por esta igreja. Ele fez isso, como disse, no capítulo de número 1, versículo de número 2. E no versículo de número 3, ele dá as razões de estar tão radiante, feliz diante de Deus, glorificando a Deus pela igreja, pois ele reconhecia, e nós até falamos disso, se não me falha a memória, da última vez que estivemos meditando nessa carta. Ele reconhecia que aquela igreja, ela tinha as marcas de uma igreja espiritual. Versículo 3, ele diz que os irmãos, eles tinham uma fé
operosa no Senhor. Eles tinham uma fé seguida de obras. Paulo diz que haviam abandonado os ídolos, tinham se convertido a Deus, deles tinha se ouvido falar da fé por toda parte. Cremos que eles haviam enviado missionários para pregar o Evangelho. Paulo diz que eles tinham também um amor que os levava ao serviço, de dedicarem-se uns pelos outros. E tinham também uma esperança firme, porque, como lemos aqui no capítulo de número 2, e ele faz menção também no capítulo de número 1, os irmãos estavam sendo perseguidos, atribulados, e quando há perseguição e tribulação, então pode ser que alguns percam o ânimo, a coragem de continuar servindo a Deus, mas ao contrário, Paulo viu que os irmãos permaneciam ainda mais firmes, ainda mais fervorosos. Então Paulo diz: vocês têm uma fé, uma esperança firme, que mesmo chocada, mesmo agredida, se mantém. Vocês continuam tendo esperança na vinda de Jesus Cristo. E ele menciona isso no versículo de número 10 do capítulo 1. E aqui ele volta a dar graças a Deus, porque agora ele vai falar daquilo que deu sustento àquela igreja, que deu base, que os firmou para que eles fossem operosos, como ele mencionou. Era difícil ser crente em Tessalônica, irmãos. Eles tinham essas marcas, mas não era porque era fácil ser crente, não. O contrário, era muito difícil. Eles estavam enfrentando grandes perseguições. Ele diz que, assim como os judeus se levantaram contra a igreja na Judéia, contra a igreja que nós dizemos a igreja apostólica, ou seja, aquela igreja dirigida de perto pelos apóstolos, eles estavam enfrentando as mesmas perseguições e tribulações, embora fosse movida pelos judeus, mas era incrementada pelos gentios que se juntaram aos judeus e perseguiam a igreja, e eles estavam permanecendo firmes. E Paulo está agora, pela segunda vez, dando graças a Deus pela vida dos irmãos. Olhe para o que ele diz. Vamos ler o versículo de número 13. E vamos começar a entender o porquê aquela igreja era uma igreja madura espiritualmente. Paulo diz: por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Eu lembrei agora de algo que até compartilhei com os irmãos no Garrote, que recentemente, irmãos, eu vi um vídeo que no início assim me parecia algo sensacionalista apenas, em que uma pessoa, ou um recém-convertido que havia abandonado a bruxaria, ou um bruxo, eu não soube discernir bem, mas ele dizia que eles invocavam os orixás, os demônios, para que viessem fazer com que os crentes, depois do culto, depois de terem ouvido a palavra de Deus, pudessem esquecer daquilo que ouviram. E então esses demônios, segundo eles,
fomentavam nos irmãos os entretenimentos, as redes sociais, a televisão, enfim, e aí os irmãos acabavam esquecendo daquilo que haviam ouvido, da pregação, da palavra de Deus. Como disse, a princípio me pareceu assim, só algo bem sensacionalista mesmo, algo inventado, até que eu lembrei, irmãos, daquilo que Jesus diz no capítulo de número 13 de Mateus, que é o capítulo das parábolas. E quando Jesus vai falar da parábola do semeador, capítulo 13, versículo 4, então Jesus diz que parte da semente, ela caiu à beira do caminho. E quando ele vai explicar a parábola do semeador para os discípulos, e ele começa pelo versículo 4, ou seja, pela semente que caiu à beira do caminho, mas no versículo de número 19, explicando, Jesus diz que estes são os que ouvem a palavra e não entendendo, vem o maligno e arrebata ou tira a palavra do entendimento dessas pessoas. Mas por que, enfim, o diabo tira a palavra do entendimento de uma pessoa? Por que então que Deus não faz com que a sua palavra permaneça? Só pode ser por uma razão, irmãos. É porque essa pessoa não ouviu a palavra de Deus como sendo a palavra de Deus, ou seja, dando a ela a devida importância, meditando naquilo que ouviu. Ou seja, por ouvir a palavra, mas com um certo desprezo, sem dar a ela a importância devida. Aí sim, ele dá lugar para que o diabo tire a palavra do entendimento. Do contrário, irmãos, o diabo não vai tirar. E então, eu juntando uma coisa com a outra e lendo esse versículo, meu Deus, quão importante é que nós, ao receber a palavra de Deus, nós possamos receber, como Paulo está dizendo aqui, como sendo palavra de Deus, com todo temor e tremor, e pedindo a Deus que nos faça entender a sua palavra, e que nos dê a sua graça, para que possamos andar conforme a palavra. Veja que Paulo está dizendo aqui que a palavra operou nos irmãos. Olha a parte final do versículo de número 13. A qual também opera em vós, os que crestes. Louvado seja Deus. Irmãos, nós precisamos meditar na palavra de Deus. E meditar leva tempo, irmãos. Meditar dá trabalho. Mas é o modo como nós vamos crescer na palavra, é como nós vamos nos fortalecer. Não é só ler, é ler e meditar, é ler e orar e dizer: Senhor, me faz compreender, me faz entender a tua palavra, para que ela opere em mim. Semelhantemente como nós fazemos com o alimento. Eu acredito ter dado esse exemplo já, mas vou falar novamente. Quando a gente come, quando a gente coloca o alimento em nossa boca, né? A primeira coisa que acontece é o prazer do alimento, né? A gente começa a sentir o gosto, o sabor, e é maravilhoso. Aí você engole o alimento. Aí vem a segunda bênção. Ao engolir o alimento, ele mata a sua fome. Mas os nutrientes, irmãos, só vão sair do alimento e operar no seu corpo por meio da digestão. É preciso um tempo, é preciso que o teu corpo digira, ou o alimento passe pela digestão, para que então os nutrientes dele cheguem até o teu corpo e você se sinta fortalecido, você tenha o que o teu corpo precisa. Irmãos, é semelhante com a palavra de Deus. É preciso que ao ler a gente tenha tempo para orar, a gente tenha tempo para meditar. E eu vou dar um outro exemplo que eu também dei no Garrote. Lendo certa vez sobre isso, um pastor, e eu não vou usar aqui dizer o nome dele, porque o nome é difícil, né? Ele falava que foi
visitar as igrejas da Grã-Bretanha, estava passeando por lá, e foi com sua esposa visitar as igrejas de lá. E uma coisa lhe chamou muita atenção, é que depois da bênção final, ou seja, depois de ter encerrado o culto, as pessoas elas permaneciam nas cadeiras, os irmãos permaneciam sentados. E então ele quis saber por que depois do culto as pessoas não iam embora. E disseram a ele que a igreja estava meditando na palavra que tinha terminado de ouvir. Louvado seja Deus. Eles estavam esperando Deus comunicar ainda mais a sua palavra, para que eles pudessem então se fortalecer, aleluia, naquilo que tinham terminado de ouvir. Então Paulo está dizendo, olha, vocês têm as marcas da igreja espiritual, porque vocês receberam a palavra que eu preguei, não sendo algo meu, não sendo algo produzido pela minha própria vontade, pelo meu intelecto, sair do meu próprio coração, mas vocês receberam a palavra como sendo a palavra de Deus, e o resultado é que ela operou em vocês, ela deu sustento, aleluia, a vocês. Irmãos, a gente ao pensar sobre as coisas boas, aliás, isso é o que traz sentimento depressivo e que traz ansiedade às pessoas. É que elas tomam as coisas boas e visualizam o fim dessas coisas boas. Elas ficam olhando, rapaz, isso que eu tenho de bom aqui na minha vida. Se isso aqui acabar, se eu tenho saúde agora, mas se eu perder a minha saúde, eu tenho um emprego agora, mas se eu perder o meu emprego, eu estou vivo, mas se eu morrer. Então as pessoas pensam no fim das coisas que elas julgam ser boas. E de fato, irmãos, existe mal para tudo, né? Existe mal para tudo. Para o ferro tem o mal do ferrugem, para a madeira tem o mal do cupim, para tudo tem um fim. E quando a gente olha para essas coisas, ou seja, para o fim de toda coisa boa, de fato traz tristeza para a gente. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela dá segurança a gente. Louvado seja Deus. Primeiro, ela nos garante que nós temos uma salvação eterna, que nos foi dada e que Deus sustentará ela em nós para sempre, eternamente. Depois, ela diz que mesmo que nós sejamos atribulados, perseguidos, nós podemos ser felizes, nós podemos ter gozo dentro de nós. Aqueles irmãos estavam sendo perseguidos, mas receberam a palavra de Deus com alegria, com gozo. Olha o que diz o versículo de número 6 do capítulo de número 1. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação e com gozo do Espírito Santo. Irmãos, uma coisa aqui parece não combinar com a outra, né? Tribulação com alegria, tribulação com gozo, é uma coisa contrária à outra. Mas o que Paulo está dizendo aqui? Mesmo com muita tribulação e perseguição, vocês receberam a palavra com gozo, com alegria, ou seja, há uma alegria, um gozo proveniente da palavra, que a palavra produz em nós, que mesmo as perseguições, mesmo as tribulações, mesmo os levantes dessa vida, não tira de nós, bendito seja Deus. Isso é o que nós devemos dizer nos colégios, né? Não só nos colégios, mas em todos os lugares. Há uma alegria e há uma paz que vem do nosso Deus, que não há abalo na sociedade que possa arrancar de nós. Mas para isso, irmãos, nós precisamos atentar para essa palavra. Irmãos, pode ser preconceito, isso pode até ser preconceito meu, mas eu não gosto de ver, irmãos, a Bíblia sendo tratada de qualquer forma. Eu não gosto de ver uma criança brincando com uma Bíblia. Alguém pode dizer preconceito isso. Tudo bem, mas eu não gosto. Eu não gosto de ver uma Bíblia
velhas. Alguém uma vez disse para mim: toda Bíblia velha é sinal de que o leitor dela é assíduo, ele manuseia muito a Bíblia. E a Bíblia nova, então é porque a pessoa não está lendo ela. Negativo, irmãos. Eu usei uma Bíblia, mudei agora, nem me acostumei com essa aqui, a novinha, está cheirando a novo. Usei uma Bíblia por mais de 20 anos. Eu só mudei de Bíblia porque a letra dela é pequena demais e eu então apelei para uma Bíblia com a letra maior. Mas ela está lá, eu ainda dando ela de presente para alguém não faz vergonha. E eu li a palavra. A questão, irmãos, é que a Bíblia é a palavra de Deus. Então a gente deve cuidar dela. Pastor, isso não é, como é que diz? Bibliolatria? Não, não, irmão. É bibliolatria, não. Eu não coloco a Bíblia e fico orando para ela me abençoar, não. É porque aqui é a palavra do Senhor, irmãos. Que é a palavra que muda a vida do homem. É a palavra que mudou a minha vida. Então não vou colocar a Bíblia em qualquer lugar, no chão. Não vou dar a Bíblia para uma criança brincar. É a palavra do Senhor. E eu devo receber a palavra do Senhor como palavra de Deus, aleluia, porque vai me dar sustento espiritual, vai me dar vigor, vai me dar força. E essa igreja aqui recebeu a palavra de Deus, e era uma igreja operosa, uma igreja pela qual Paulo dava graças a Deus pela vida dos irmãos. Versículo 14, Paulo diz assim: porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Cristo Jesus. Porquanto também padeceste de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas e nos têm perseguido. E não agradam a Deus e são contrários a todos os homens. E nos impedem de pregar aos gentios, para que possam ser salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Esses versículos, irmãos, aparentemente nos parece assim uma forma esquisita de consolar alguém, né? Já pensou alguém sofrendo, alguém passando por uma tribulação? Diz: olha, tem nada não, bichinho. Fique tranquilo, teu vizinho está passando pela mesma coisa, né? Seja você dizer a alguém que o outro está passando pelo mesmo problema, parece que não tem nada a ver, mas tem. É que quando nós estamos passando por dificuldades, por sofrimento, muitas vezes nós agimos egoístamente e a gente é tendenciado a se vitimizar, porque só eu. E parece que o sofrimento é algo particular, só eu sofro, só eu passo por isso. E é importante, irmãos, para nós como crentes, quando estivermos enfrentando dificuldades, problemas, seja ele de que natureza for, saber que outros irmãos também estão passando pelo mesmo sofrimento. E Deus está dando graças a ele. Por que é importante? Por que foi importante dizer aos irmãos de Tessalônica que a igreja da Judéia passou pelos mesmos problemas, pelas mesmas tribulações, que eles não deviam desistir, que eles não deviam desanimar, que eles não deviam recuar, eles deviam prosseguir, deviam estar felizes, deviam continuar glorificando e exaltando a Deus. Por que era importante dizer que os irmãos tinham passado pelo mesmo problema que eles? Porque Paulo estava também dizendo a eles: olha, lá Deus deu vitória a eles, vai dar a vocês também. Louvado seja Deus. Lá Deus operou, louvado seja Deus. Eu sou um entre eles que chegou até vocês para vos pregar o Evangelho. Então, assim como Deus tem dado vitória ao seu povo lá na Judéia, Deus dará também vitória a vocês. Assim como a mão de Deus caiu
sobre aqueles que perseguiram a igreja da Judéia e vai permanecer até o fim, quando Deus então restaurar a nação de Israel. Deus também tomará conta dos opressores aqui. Continuem glorificando e exaltando a Deus. Irmãos, é isso que nós temos que fazer em toda a sociedade e em todo lugar. Não nos interessa exatamente saber se tal governo vai ser muito bom para a igreja ou vai ser muito mal. Se for muito mal, o Senhor vai cuidar de nós, o Senhor vai nos dar vitória, o Senhor vai nos dar graça. Entreguemos as autoridades, os perseguidores na mão do Senhor e digamos a nós: dar-nos graça, Senhor, dar-nos ousadia, dar-nos fé, dar-nos poder, dar-nos palavra para pregar em todo e qualquer lugar, e os nossos perseguidores, toma conta, Senhor. É isso que nós devemos fazer como igreja do Senhor. Por isso Paulo dizia: perseguiram eles e eles têm sofrido. O mesmo que vocês estão sofrendo, continuem. Não fiquem se vitimizando ou entendendo que essas coisas só acontecem com você. Não, é com toda a igreja, é com todo crente. A palavra do Senhor diz: todo aquele que quiser viver piamente sofrerá perseguição, mas o Senhor dá vitória ao seu povo. Louvado seja Deus. O Senhor dá vitória ao seu povo. Eu lembrei aqui de uma tristeza de um pastor, irmãos. É um pastor que eu gostaria muito de conhecer ele, e fui conhecê-lo. Encontrei ele lá no Conjunto Ceará. Eu saí procurando esse pastor, no começo da minha fé. Meu pai falava muito dele. E ele tem um testemunho maravilhoso, irmãos. E eu quis ouvir de viva voz. E cheguei na casa dele, ele estava lá trabalhando, me identifiquei, ele estava lá trabalhando, cuidando das plantas, e eu me identifiquei, disse de onde eu era, falei quanto estava feliz de poder conhecê-lo pessoalmente. E ele então me mandou entrar e começou a contar a história dele, como eu gostaria de ouvir de viva voz. E uma das coisas é que a família dele era toda católica, padres, tal, e ele se converteu. E a mãe dele, irmãos, disse: olha, pode parar com esse negócio de crente, ou então vai embora. E ele disse: eu tenho que ir embora porque sou crente, porque entreguei minha vida a Jesus. E ela disse: sim, não quero um filho crente. E ele então pegou uma trouxinha de roupa, pôs na cabeça e foi embora. Foi embora. É uma dor muito grande, irmãos, é um sofrimento muito grande. Só quem realmente vive uma situação como essa é que sabe. Ouvir uma mãe dizer: vai embora, eu não lhe quero mais como filho, porque você é crente. Mas ele foi, ficou com Jesus. Louvado seja Deus. Sabe qual foi a vitória que Deus deu a ele? A mãe dele, antes de morrer, aceitou Jesus. Louvado seja Deus. A gente sofre por ser crente, mas Deus dá vitória. E como Deus tem dado vitória a um, dará vitória a todos nós, se continuarmos firmes. Louvado seja Deus. É importante saber do sofrimento do outro, irmãos, porque a gente fica também sabendo da vitória que Deus lhe deu e se fortalece. Aleluia. Bendito seja Deus. Versículo 17, ele nos diz assim: nós, porém, irmãos, sendo privado de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Por isso bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás não o impediu. Porque qual é a nossa esperança, o gozo, o coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Porque vós sois nossa glória e gozo. Irmãos, Paulo, ele enxergava a obra do Senhor como
uma só, como algo universal. Nesse instante, Paulo, ele já não estava mais com os irmãos de Tessalônica. Ele já estava num outro lugar, com uma outra igreja, pregando em um outro lugar. Conforme o capítulo 3, ele tinha enviado Timóteo para estar com os irmãos, para animar os irmãos, para fortalecer os irmãos. Mas mesmo ele estando, irmãos, em uma outra parte, ele continuava, louvado seja Deus, amando e zelando pela vida dos irmãos de Tessalônica. Ele enxergava a igreja do Senhor como uma só. Ele não tinha aquele sentimento congregacional. Essa aqui é a minha igreja. Esse aqui é o local único em que eu devo servir a Deus. Não, mesmo estando distante e já tendo trabalhado e se dedicado em Tessalônica, ele diz aos irmãos: irmãos, eu desejo estar com vocês. Por mim, eu já tinha voltado para Tessalônica. Por mim, eu estava aí com vocês. Aleluia. Então Paulo tinha esse envolvimento com a igreja. A igreja estava longe dos seus olhos, mas não estava longe do seu coração. Ele dava graças por aquela igreja e ele desejava estar com ela. Aí o versículo de número 18 diz que nesse intento dele, nesse desejo de Paulo estar com os irmãos, ele revela que só não esteve com os irmãos porque o diabo o impediu. Isso aqui é impactante, né, irmãos? Porque categoricamente, claramente, Paulo diz: eu não fui ter com vocês, porque eu fui impedido por Satanás. Satanás me impediu de estar com vocês. Então, Paulo está declarando a nós aqui, igreja do Senhor, que existe mesmo uma guerra espiritual. Que a vida cristã, irmãos, não é um campo florido, um lugar de piquenique, não. A vida cristã é uma guerra espiritual e que nós precisamos estar atentos, vigilantes. Porque se nós entendermos isso, então nós vamos nos comportar como guerreiros de Deus e nós vamos tomar em nossas mãos as armas que já nos foi dada para que a gente possa combater o bom combate, para que a gente possa lutar. Eu estava vindo para cá, irmãos, minha filha passou mal. Deu uma dor nas costas, esquentando aqui. Eu disse: Jesus, mas na hora que a gente está indo pregar, aí disse: minha filha, você quer que eu fique? Ela disse: não, vá, pode ir. Eu disse: é isso que eu queria ouvir. Então fique aí, Deus cuida de você e cuida da Elaine, eu vou lá cumprir a minha responsabilidade. Mas vamos orar a Deus. Subir na moto orando a Deus: Senhor, repreende o diabo para que ele não impeça de fazer a tua obra. Nós estamos, irmãos, numa guerra espiritual. E esse inimigo, irmãos, não respeita paletó não, viu? Não respeita posto. Se você é diácono, pastor, ele se levantou contra o apóstolo Paulo. E é Paulo que está dizendo aqui: ele me impediu. Impedir aqui, irmão, é colocar barreira, né? Tradução literal aqui é colocar empecilho, barricata no caminho. É impedir o caminho do povo de Deus. Aí, pastor, se o diabo impediu Paulo, então significa que tudo que nós formos fazer para o Senhor, Ele vai impedir. Irmãos, Ele pode até impedir o que eu e você queremos fazer para Deus. Mas Ele não pode impedir os propósitos soberanos do Senhor. Isso Ele não pode impedir. Louvado seja Deus. Se Paulo tivesse ido para Tessalônica, tinha sido uma bênção, irmão. Ele tinha pregado a palavra, ele tinha instruído os irmãos. Paulo era cheio de dons espirituais. A gente pode pensar em cura, em milagre, a gente pode pensar em muita coisa, porque Paulo era cheio do Espírito Santo. Mas talvez Paulo, indo para Tessalônica,
ele não ia ter motivo para escrever uma carta. Afinal de contas, ele estava lá com os irmãos. E porque ele não foi, porque ele foi impedido pelo diabo, então Deus colocou no seu coração, pelo Espírito Santo, para que ele escrevesse as cartas, e as cartas que foram para lá, para Tessalônica, os irmãos de Colossenses também leram e foram abençoados, e hoje eu e você estamos lendo e sendo abençoados por aquilo que Paulo escreveu aos irmãos de Tessalônica. Louvado seja Deus, aleluia! O diabo colocou entulho no caminho, Deus deu asas a Paulo para fazer a sua obra. Louvado seja Deus. Então, tenha temor não, irmão, seja vigilante, exalte o Senhor, porque Deus é que tem realmente todo o poder nos céus e na terra. Louvado seja Deus. E por fim, irmãos, Paulo diz, para encerrar, ele diz que versículo 19 e 20, porque qual é a nossa esperança, o gozo, o coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Porque vós sois nossa coroa e gozo. A escatologia para esse homem de Deus, irmãos, não era assunto especulativo, não. Para Paulo, a escatologia era algo prático. Paulo não ficava especulando, quando Jesus vier, os descrentes vão ver. Aí outro diz, não, quando Jesus vier, os descrentes não vão ver. Como se a vinda de Jesus, irmão, se resumisse a isso. Eu confesso que para mim, estou falando de mim pessoalmente, isso nem é importante, irmãos. A vinda de Jesus, ela deve, na verdade, causar em nós duas coisas. Primeiro, ela deve causar, pensar sobre a vinda de Jesus, deve me encher de uma alegria maravilhosa, deve inundar o meu coração, a ponto de eu entender que assim como Ele é, o verei, que eu estarei com Ele para sempre, com a igreja, com o Senhor, para sempre. Então, a vinda de Jesus deve causar uma alegria gloriosa e inexplicável no meu coração. Mas, em segundo lugar, a vinda de Jesus, irmãos, deve me dar um senso de responsabilidade. Louvado seja Deus. Porque Jesus vai vir, eu vou trabalhar para a igreja, aleluia. Porque Jesus vai vir, eu vou amar o meu irmão. Porque eu vou me encontrar com Jesus, eu vou pregar a sua palavra. Porque eu vou me encontrar com Jesus, eu vou zelar pela sua obra, para que naquele dia eu não esteja de mãos vazias. Paulo dizia, olha, eu tenho esperança na vinda de Jesus, nós vamos nos encontrar com Ele. Por causa disso eu enxergo cada um de vocês naquele dia, diante de Jesus, como a coroa do meu trabalho, como a coroa daquilo que eu tenho me esforçado diante de Deus. Então, escatologia, irmãos, ou a vinda de Jesus, deve ser isso e muito mais para cada um de nós. Não é motivo para a gente ficar só na especulação. Será que isso vai ser assim? Não, Jesus vai vir, irmão. E porque Jesus vai vir, nós devemos nos preparar. Aleluia. Devemos nos preparar, estar vigilante, orando pela igreja, pregando a sua palavra, levando a palavra aos que estão aflitos, irmão. Aleluia. Alguém diz assim, mas pastor, para mim ganhar uma alma para Jesus é muito difícil, eu não sei pregar. Eu lembrei agora de um irmão, conhecido meu, conhecido do diácono Jacildo, e toda vez que esse irmão vai lá na barbearia, é uma maravilha conversar com ele. Irmãos, esse irmão, ele não prega, ele não sabe pregar. Aí pensa no irmão para ganhar alma para Jesus, irmão. É uma maravilha, quando ele chega lá para conversar comigo, aí ele diz, tal pessoa se converteu, pastor. Ontem ele esteve cortando o cabelo comigo, pastor, o meu irmão aceitou Jesus. Pensa numa pessoa que tem um dom de ganhar alma para Jesus, irmão.
que não vai se encontrar com Jesus de mãos vazias. Irmãos, escatologia é isso, irmãos. Pensar sobre a vinda de Jesus é pedir a Ele que nos faça eficaz. Aleluia, louvado seja Deus. Provérbio diz que aquele que ganha alma para Jesus é sábio. E eu olhando para ele, disse: sabido não sou eu que prego, não, sabido é ele que ganha alma para Jesus. Esse ano ganhou mais alma para Jesus do que eu, irmãos. Louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, irmãos. Recebamos a palavra como palavra de Deus. Ela é poderosa, irmãos, e opera em nós eficazmente, e nos torna também eficazes no reino de Deus. Que Deus abençoe a sua igreja, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Amém. Palavra maravilhosa.